E, senhoras e senhores, agradecendo o coral da Guarda Civil Metropolitana, solicitamos a todos, daremos início nesse momento à sessão solene, então agradecemos pela presença. Senhoras e senhores, muito boa noite, sejam muito bem-vindos à Câmara Municipal de São Paulo. Agradecemos a presença e iniciamos, nesse momento, sessão solene para a entrega da medalha Anchieta e o diploma de gratidão da cidade de São Paulo ao Dr. Ricardo Vita Porto. Informamos que esta sessão solene está sendo transmitida ao vivo no canal do YouTube do Legislativo Paulistano, também pelo portal da Câmara e nas redes sociais do @Câmara São Paulo, com gravação para exibição no canal 18.3 digital da Rede Câmara São Paulo. Compõe a mesa solene as seguintes autoridades. Vamos receber o presidente e proponente desta sessão solene, vereador Rubinho Nunes. Homenageado, Dr. Ricardo Vita Porto. O Dr. André Lemos Jorge, secretário municipal de Justiça, representando o prefeito de São Paulo, senhor Ricardo Nunes. Doutora Cláudia Fanucchi, desembargadora do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, representando o presidente e o desembargador José Antônio Encinas Manfred. Sempre vereador, nosso sempre presidente Milton Leite, da Câmara Municipal de São Paulo. O vereador Silvinho Leite, proponente da honraria. E convidamos o doutor Hélio Rubens Batista Ribeiro Costa, conselheiro federal da OAB. Convidamos a todas as autoridades que compõem a mesa solene, por favor, sentarem. Ouviremos, nesse momento, o pronunciamento de abertura oficial pelo presidente. Muito boa noite a todos. Agradeço a presença de cada um dos senhores, especialmente do Dr. Ricardo Vita Porto, de todas as autoridades que compõem a mesa. Está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Esta é a 93ª sessão solene da 19ª legislatura e se destina à entrega de medalha Anchieta e diploma de gratidão da cidade de São Paulo ao Dr. Ricardo Vita Porto, nos termos do decreto legislativo número 31, de 1º de abril de 2026. Convidamos a todos, por favor, se posicionarem respeitosamente para ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro. Será cantado pelo coral da Guarda Civil Metropolitana, com a regência da subinspetora Rosângela Franco de Santana. Pátria amada Brasil,
nossos bosques tem mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, ouro para os tempos estrelado. Bendiga o verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça cava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Agradecemos o Coral da Guarda Civil Metropolitana, a subinspetora Rosângela Franco de Santana, regente, e aos músicos. Muito obrigado pela marcante presença. Podemos, mais uma vez, dar uma salva de palmas ao Coral da Guarda Civil Metropolitana. Queremos também agradecer e destacar a presença das seguintes autoridades, personalidades que se identificaram na recepção deste cerimonial: o deputado federal Alexandre Leite, o deputado federal Paulo Roberto Freire Costa, o deputado estadual Milton Leite Filho, a vereadora Zoe Martínez, vereador Silvão Leite, vereador Dr. Milton Ferreira, o prefeito da cidade de Eldorado, o senhor Noel Castelo da Costa, o Dr. João Vinícius Mansur, conselheiro da OAB, o senhor Silvio Salata, consultor da Comissão de Direito Político Eleitoral, o Dr. Josué Justino do Rio, vice-presidente do Tribunal de Ética da OAB, o Dr. Alexandre Issa Kimura, procurador-geral da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o senhor Rodrigo de Matea Angeli, vice-prefeito da cidade de Serra Negra, representando o prefeito, o senhor Elmir Calil Abichedi. Dr. Geraldo Agosti Filho, presidente da Comissão de Liberdade e de Imprensa da OAB, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do município de São Paulo, o senhor Rodrigo Goulart, também o pai, o sempre vereador, o senhor Antônio Goulart, também a presença do Dr. Paulo Bacarim, procurador-geral da Câmara Municipal de São Paulo, do Dr. Raimundo Batista, secretário-geral da Câmara Municipal de São Paulo, o sempre vereador Eli Correia, o senhor Antônio Carlos Ganem, chefe de gabinete da subprefeitura do Boimirim, o doutor Flávio Páscoa Júnior, conselheiro estadual da OAB de São Paulo, o senhor Diego Nunes, diretor da Confederação Brasileira de Futebol para Amputados, a senhora Elisandra Dias Mendes, representando o CEL Guarapiranga. Também a mensagem, as congratulações da vereadora Sandra Tadeu, parabenizando o doutor Ricardo Vita Porto, o senhor Rubens Carmo Elias Filho, presidente do Clube Homes, o senhor Jailton Rodrigues, vice-presidente do Instituto Salve Periférico, também o sempre vereador Marcos Belisário, também representando o CEL Capão Redondo, a senhora Raquel dos Santos. Senhoras e senhores, o homenageado desta noite construiu sua trajetória profissional no campo do direito, com atuação destacada na área do direito eleitoral. Advogado especializado em direito eleitoral e processual pela Escola Judiciária Eleitoral Paulista, instituição da qual também integra o Conselho e na qual exerce atividades acadêmicas da formação de profissionais e especialistas da área. Ao longo de sua carreira, assumiu importantes funções junto à Advocacia Paulista. É presidente da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, exercendo ainda a função de conselheiro seccional da OAB e presidente da 5ª Câmara Recursal da entidade, contribuindo para o fortalecimento institucional da advocacia e para o aprimoramento dos debates jurídicos relacionados ao processo democrático. Sua atuação também se estende ao serviço prestado à Justiça Eleitoral. Como procurador jurídico da Associação Beneficente da Justiça Eleitoral, vinculada ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo,
Participa de iniciativas voltadas ao apoio e à valorização dos profissionais que atuam no sistema eleitoral brasileiro. Em reconhecimento à sua contribuição para o desenvolvimento e fortalecimento da justiça eleitoral, foi agraciado no ano de 2023 com o Colar do Mérito Eleitoral Paulista. Sua história, sua dedicação ao direito, à justiça eleitoral, à formação de novos profissionais e pelos relevantes serviços prestados à cidade de São Paulo e às instituições democráticas, a Câmara Municipal de São Paulo concede ao Dr. Ricardo Vitaporto a medalha Anchieta e o diploma de gratidão da cidade de São Paulo. Parabéns, uma salva de palmas ao nosso homenageado. Queremos também destacar nesse momento a mensagem da Associação Paulista de Municípios, que está representado pelo sempre prefeito de Itararé, o senhor Eliton do Vale, foi prefeito de Itararé, representando o presidente, o Frederico Guidoni Scaramnel. Esta honraria representando o reconhecimento público de sua trajetória exemplar, marcada pelo comprometimento, dedicação e relevantes contribuições prestadas à sociedade paulistana. Seu trabalho e sua atuação profissional constituem referência de excelência, ética e responsabilidade, inspirando aqueles que têm a oportunidade de acompanhar sua caminhada. Receber tão importante distinção é motivo de orgulho para todos que admiram sua atuação e reconhecem o impacto positivo de suas iniciativas em benefício da comunidade. Assim, manifestamos nosso profundo agradecimento por sua contribuição ao desenvolvimento humano, social e institucional de nossa cidade, desejando que esta homenagem seja apenas mais um marco em sua brilhante trajetória. Associação Paulista de Municípios, Frederico Guidoni Scaramnel, presidente da associação, aqui também representado pelo senhor Eliton do Vale. Nesse momento, convidamos para o uso da palavra o doutor André Lemos Jorge, secretário municipal de Justiça, representando o prefeito de São Paulo, senhor Ricardo Nunes. Boa noite a todos. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar e elogiar os proponentes vereadores Rubinho, Silvinho, em nome de quem cumprimentar todos os vereadores dessa casa, cumprimentar minha querida amiga, colega de TRE, desembargadora Cláudia Fonseca Fanucchi, com quem aprendi muito no período que passei pelo TRE de São Paulo. Saudar o sempre presidente dessa casa, vereador Milton Leite, meu amigo Hélio Rubens, conselheiro federal da OAB de São Paulo, também um amigo de longa data. E eu não poderia deixar nesse momento de trazer ao homenageado, que se tornou durante mais de uma década já um consultor. Eu ligo para o Ricardo quando tenho minhas dúvidas sobre direito eleitoral. Falo, Ricardo, como é que está a jurisprudência do TRE, do TSE, o que a melhor doutrina hoje leciona, porque eu vi nele, desde que cheguei ao TRE, um excepcional advogado. Costumava dizer que ali na função judicante não é tão simples, sobretudo para quem não é formado para ser juiz. Nós advogados passamos pouquíssimo tempo lá, diferente de um juiz vocacionado, de uma juíza vocacionada como a desembargadora Cláudia, né, que reúne toda a competência. Para nós que passamos um período muito curto de nossas vidas emprestando o nosso conhecimento jurídico ao TRE, sempre é difícil nos colocar na outra posição, Hélio Rubens, sair da advocacia, tirar a beca e vestir a toga, mas ouvir advogados como Ricardo Vitaporto, eu sempre disse, eu gostava de ouvi-lo, né? Prestava uma atenção danada, até para aprender muito com o Ricardo, que faz uma sustentação oral poderosíssima, traz ao TRE o seu brilhantismo e também ao TSE, e contribuiu muito com a justiça eleitoral paulista, né? Sempre me perguntam quem são os grandes advogados eleitoralistas do Brasil, e nesse rol eu jamais poderia deixar de incluí-lo, Ricardo. Para mim, portanto, é o meu agradecimento, né, por tanto que eu aprendi lhe ouvindo,
o tanto que você me acode nos momentos, porque a Justiça Eleitoral tem isso, né? Tem as resoluções anualmente expedidas pelo TSE, é o ramo do direito que mais recebe influxos dos costumes, né? Mais perto do direito consuetudinário. Então, somente um advogado talhado, dedicado, que estuda diariamente, como o Ricardo Vita Porto, pode nos auxiliar. Tenho certeza que muitos dos senhores aqui são clientes, são representados pelo Ricardo e estão em excelentes mãos. O prefeito Ricardo Nunes me pediu pessoalmente que viesse representando não só o prefeito, mas toda a administração pública, e eu faço com maior alegria e maior honra. Ricardo, parabéns novamente aos vereadores proponentes. Quero também cumprimentar a minha querida vereadora Zoe Martins e todos os vereadores aqui presentes, e dizer que São Paulo, o Estado de São Paulo, a Justiça Eleitoral de São Paulo, a Advocacia de São Paulo tem que se honrar por ter entre seus quadros o Ricardo Vita Porto. Eu me orgulho muito, Ricardo, da sua amizade e quero, mais uma vez, parabenizá-lo pela magnífica carreira. Boa noite, muito obrigado a todos. E destacamos, agradecemos a presença do deputado federal Alexandre Leite, o deputado estadual Rafael Saraiva, a prefeita de Mongaguá, a senhora Cristina Wiazowski, também o secretário de Mongaguá, o senhor Paulo Wiazowski, também a subprefeita de Boimirim, a Flávia Silva Santos, também a presença do vereador Sansão Pereira. Convidamos nesse momento para o uso da palavra nosso sempre presidente e sempre vereador Milton Leite. Bom retornar a casa, principalmente uma homenagem como essa. Quero cumprimentar o nosso vereador Rubinho Nunes, proponente, aqui presente, nosso querido Ricardo Vita Porto. Eu conheço-te há muito tempo já, né? Nossa, quanto tempo! Ele era mocinho lá antigo, nos tempos que eu era presidente do MDB, né? Fui presidente do MDB há muito tempo atrás. Ricardo, é uma honra estar aqui hoje. Andrei Lemos Jorge, secretário municipal, nossa desembargadora Cláudia Fanucci, parabéns pelo trabalho no TRE, vereador Silvinho Leite, também proponente, doutor Hélio Rubens, conselheiro da OAB, quero cumprimentar os deputados federais na figura do deputado muito importante aqui presente, a maior autoridade da minha casa, deputado federal Alexandre Leite, quero cumprimentar os deputados estaduais aqui presentes, na figura do deputado estadual Milton Leite Filho, é uma legião que é cliente do nosso nobre deputado, que graças a Deus um profissional se julga pelo êxito. Nunca tivemos problema na Justiça Eleitoral, graças a Deus, e pela principal orientação deles. Ricardo, a dedicação desse profissional não se dá só nas peças em que ele prepara, que ele vai sustentar lá no tribunal, onde ele apresenta publicamente os grandes resultados. Mas para nós que somos clientes, aqui fazer um depoimento de quem é o Ricardo Vita Porto, a dedicação dele, que não é só lá, é no pré. A preparação. Hoje, pela manhã, nós fizemos uma virtual, por mais de hora, orientando a nossa equipe técnica como preparar as candidaturas que vamos apresentar este ano. Todos os detalhes, para que erremos menos, para evitarmos erros. Uma verdadeira aula do direito eleitoral, do comportamento eleitoral. E olha que eu sou dedicado a acompanhar desde os tempos vindos lá do MDB, Ricardo. O Porto, que nós tomamos sempre muito cuidado, muita cautela, mas sempre com a orientação desse moço. Grande advogado, grande. Parabéns pela sua carreira brilhante mesmo. União Brasil teve êxito desde a época do MDB, voltei para o DEM, Democratas, e hoje União Brasil, sempre na presidência do partido municipal e membros tanto das executivas nacionais e estaduais, mas sempre fiz questão, tem que ser o Porto, porque o Porto é grande profissional, orientador, companheiro, em horas difíceis, horas boas,
E eu digo para que não cheguemos ao ponto de que ele tenha que recorrer ao tribunal e a desembargadora tem que interpretar a lei. Tem hora que não tem o que fazer, ele diz, tem hora que não tem milagre. Então é melhor nós estarmos prevenidos. O grande advogado, defensor do direito eleitoral, ele defende previamente. Previamente. Foi o que nós fizemos hoje. Então, Ricardo, hoje em que você recebe esse diploma de gratidão e a medalha Anchieta, que é a maior honraria que a cidade pode oferecer na cidade de São Paulo, é a maior honraria. Realmente é uma alegria participar dessa homenagem e fico feliz. Tenho evitado deslocar-nos para o centro da cidade. Passei aqui 28 anos, Ricardo, e sempre reclamando, não gosto de vir aqui para o centro da cidade, mas para a Câmara eu vinha, ficava feliz aqui. Ia embora depois das 20 horas, porque o trânsito era horrível para a Zona Sul, é difícil. Mas vinha com alegria, desempenhava o papel com alegria aqui. Então, Ricardo, olha, eu quero não esquecer de cumprimentar os vereadores, né? Os vereadores aqui presentes, está aqui o Sansão Pereira, Silvinho, o Rubinho já aqui presente. Eu vi também o Goulart, a Zoe. Pena que você não conviveu comigo aqui, Zoe. Era uma maravilha aqui nessa presidência aqui. Agora você terá a companhia do Alexandre Leite em Brasília. O Milton Ferreira, ele estava aqui também, nossos vereadores. Tem um carinho enorme por essa casa, Porto. Muito. Moram no meu coração os funcionários aqui, é uma alegria enorme estar aqui. Eu adentro o pé aqui, a energia é outra, é uma energia positiva. Eu que lutei tanto por esses quadros de funcionalismo aqui, para dar condições de trabalhos ideais. Nós vamos lutar mais ainda, vamos melhorar as condições dele aqui ainda, Porto. Vamos deixar eles muito bem aqui. Eu sei que é um exemplo daquilo que nós fizemos, mas, Porto, cumprimento você em nome dos meus filhos, da União Brasil, trago um abraço da direção nacional da União Brasil, estadual, está aqui o nosso presidente estadual, de novo meu chefe, até no partido, o deputado Alexandre, ele que é o presidente, eu sou lá, o tesoureiro só é o pai, tem que cuidar do caixa, não se esqueçam disso. Por orientação do Porto. Cuida do dinheiro que não para ninguém gastar errado. Cuide do dinheiro para gastar errado. Temos que desenvolver isso. Esse é um dos grandes méritos. Não nos permite que nos erremos. Hoje foi uma discussão dura, uma verdadeira aula. Aqueles que serão, eu tenho certeza que vários estarão trabalhando com o Ricardo Porto. E temos outras reuniões agendadas de trabalho. A orientação dele para um pleito eleitoral, que as normas têm interpretação a cada eleição, modificam-se normas, modifica o Congresso, modifica a todo instante, e atualizar não é fácil. Atualizar é interpretar. Nós, às vezes, sofremos perrengue com isso, os advogados passam perrengue, por quê? Se não tiver um grande excepcional, um especialista, você pode ficar pelos caminhos. Sofrer multas, precauções, sanções, não pode dizer que tem contas rejeitadas, interpretações erradas. Hoje ele me dizia uma coisa, só vou dar um detalhe para vocês aqui entenderem. Dobrado, olha que eu não sabia disso. Eu não posso, o meu filho não poderá dobrar com um candidato, se ele é um doado de outro partido, nem sequer com o governador e com o candidato a senador da mesma chapa. Será uma loucura isso. Vai virar uma loucura essa campanha. Então, sim, porque as decisões... Eu falei, mas tem isso, Porto? Ele mostrou as decisões do TSE. Veja que botar o nome de um candidato majoritário, se ele não fizer a doação para o parlamentar, nós temos conta rejeitada, tem que devolver o dinheiro. Eu nunca vi um negócio desse. Então, assim, eu com essa idade, ainda tomo um choque, uma aula dessa hoje, só dando salva de palmas para o doutor Porto. Obrigado a todos, obrigado, Porto. Destacamos e agradecemos a presença da senhora Célia Leão, sempre deputada estadual, também agora secretária de Habitação e Desenvolvimento Social do município de Jaguariúna. Muito obrigado pela presença. Senhoras e senhores, nesse momento anunciamos a palavra da doutora Cláudia Fanucchi, desembargadora do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, representando o presidente, desembargador Antônio Ancinas Manfredo. Boa noite, senhor presidente e proponente dessa sessão solene, vereador Rubinho Nunes,
na pessoa de quem eu cumprimento todos os integrantes dessa mesa de honra, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ilustres autoridades, senhoras e senhores. É uma honra representar o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo nessa sessão solene em que se presta justa homenagem ao Dr. Ricardo Vitaporto, mediante a concessão da Medalha Anchieta e do Diploma de Gratidão da cidade de São Paulo. As homenagens públicas, elas possuem especial significado porque expressam o reconhecimento da sociedade àqueles que, por sua trajetória, dedicação e compromisso com o interesse público, contribuem para o fortalecimento das instituições e para o desenvolvimento da coletividade. Ao percorrermos a trajetória do Dr. Vitaporto, notamos uma vida dedicada à excelência jurídica e ao estudo aprofundado das normas que regem o nosso sistema democrático. Sua contribuição específica para o direito eleitoral, e eu sou testemunha disso, é notável, não apenas pelo domínio técnico da matéria, mas pela sensibilidade em compreender que cada processo e cada parecer carregam em si a responsabilidade de garantir a legitimidade da vontade popular. No âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, testemunhamos o impacto positivo de vossa atuação. O Dr. Ricardo sempre foi um entusiasta do diálogo institucional, compreendendo que a harmonia entre os poderes e a colaboração entre os diversos atores do cenário jurídico são pilares fundamentais para a estabilidade democrática. Sua postura equilibrada e firme, em defesa dos princípios republicanos, serve de inspiração para todos nós. É advogado especializado em Direito Eleitoral e Processual pela Escola Judiciária Eleitoral Paulista, atua como professor de pós-graduação e integra o Conselho da EGEP, contribuindo para a formação e aperfeiçoamento de profissionais da área jurídica, exerce o cargo de conselheiro seccional da OAB e preside a importante Comissão de Direito Eleitoral da instituição nos triênios 2022-2024 e 2025-2027. Também é procurador jurídico da Associação Beneficente da Justiça Eleitoral. Em reconhecimento à sua contribuição para o fortalecimento da justiça eleitoral, foi agraciado com o Colar do Mérito Eleitoral Paulista em 2023. O homenageado construiu uma carreira marcada pela seriedade, pelo profissionalismo e por um espírito público inabalável, atributos que justificam plenamente a concessão desta honraria. Sua atuação profissional é um reflexo de seu caráter íntegro, dedicado e profundamente comprometido com a ética. O reconhecimento que hoje recebe dessa Casa de Leis é o eco do respeito que conquistou entre seus pares, magistrados também e todos aqueles que militam na seara jurídica paulista. Em nome do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, registro nossos cumprimentos ao senhor Dr. Vitaporto e nossos votos para que essa distinção represente não apenas o reconhecimento de sua trajetória até aqui construída, mas também estímulo para que continue contribuindo com sua experiência e dedicação em prol da sociedade paulista. Que essa noite permaneça como um marco de celebração, reconhecimento e gratidão. Muito obrigada e parabéns. Queremos destacar e agradecer a presença da doutora Luciana Mendes, secretária jurídica da Prefeitura de Sorocaba, representando o prefeito, o senhor Rodrigo Manga, o senhor Alex Braz, chefe de gabinete da presidência da Câmara Municipal de São Paulo, o senhor Wilson Alegrati, superintendente institucional da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo. Convidamos nesse momento para o uso da palavra o doutor Hélio Rubens Batista Ribeiro.
Boa noite. Meus cordiais cumprimentos ao senhor presidente, na pessoa de quem peço licença para cumprimentar toda a mesa diretora, autoridades presentes do Executivo, Legislativo, Judiciário e da Advocacia, familiares, senhoras e senhores, e particularmente meu querido amigo, Dr. Ricardo Vitaporto. Ao ser designado pelo presidente da OAB São Paulo, Dr. Leonardo Sica, para representá-lo nessa sessão solene de outorga conjunta da Medalha Anchieta e do Diploma de Gratidão da cidade de São Paulo, ao conselheiro seccional da OAB São Paulo, Dr. Ricardo Vitaporto, quero me associar institucional e pessoalmente à iniciativa dos eminentes vereadores Rubinho Nunes, João Jorge e Silvinho Leite. Conforme veiculado no sítio da Câmara Municipal de São Paulo, na Rede Mundial de Computadores e na forma do Decreto Legislativo número 2, de 23 de maio de 1973, entregues conjuntamente a Medalha Anchieta e o Diploma de Gratidão são concedidos para pessoas naturais nascidas na cidade de São Paulo por ações ou trabalhos prestados em prol dos cidadãos paulistanos. O reconhecimento é concedido a pessoas que vão além de suas funções primárias e que têm o intuito de contribuir significativamente com o avanço da cidade. A concessão da honraria é feita por meio de um PDL, Projeto de Decreto Legislativo, aprovado por ao menos 2/3 dos vereadores. No âmbito da Advocacia do Estado de São Paulo, função essencial à administração da Justiça, na forma do artigo 133 da Constituição da República, o homenageado, Dr. Ricardo Vitaporto, é profissional de referência no direito eleitoral, sua área de atuação. Seu conhecimento jurídico é destacado e tem envergadura que o coloca dentre os principais nomes que atuam no segmento, servindo a todos como referência técnica. Apenas repito o que já foi expressado aqui desde quando começaram os discursos em vossa homenagem. No âmbito institucional, e agora falo enquanto OAB, o homenageado é pelo 2º mandato consecutivo conselheiro seccional, sendo por 2 vezes e atualmente presidente da Comissão de Direito Eleitoral neste exercício 2025-2027, como no anterior. Podendo dizer em nome do presidente da OAB São Paulo, a quem aqui representa nessa ocasião, em nome da própria diretoria, do Egrégio Conselho Seccional e também do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Ricardo Vitaporto empresta sua contribuição para assuntos estratégicos da gestão, sendo um dos principais nomes e lideranças que ajudam a conduzir o destino da Advocacia de São Paulo, que reúne o expressivo contingente de aproximados 400 mil advogados e advogadas e 50 mil sociedades de advocacia. E aqui quero prestar a minha homenagem pessoal a todas as autoridades de advocacia que já foram referenciadas pelo cerimonial. Podendo dizer em nome próprio, expresso minha gratidão ao Dr. Ricardo Vitaporto por sempre ter a melhor palavra a respeito das muitas consultas que lhe dirijo dentro das muitas atribuições que me são confiadas na OAB São Paulo. Porto é aquele nome do qual nos lembramos sempre que as necessidades se projetam sobre nós com força maior do que as nossas próprias capacidades de entendimento, enfrentamento e solução. É o atual adágio romano de Cícero, de que seja Porto o amigo certo para as horas incertas. A Câmara Municipal de São Paulo escolhe o nome representativo para a justa homenagem que em boa hora resolve prestar a Ricardo Vitaporto, a qual a Ordem dos Advogados do Brasil, Secção São Paulo, pede licença para se associar e aplaudir. Porque, de fato, se Porto já tão bem cuida de questões institucionais e profissionais ligadas a valores máximos que o cidadão tem, o exercício do direito de eleger e de se candidatar, é inexorável reconhecer a importância que o homenageado tem para o povo de São Paulo, bem ingressando no seleto rol daqueles distinguidos pela Medalha Anchieta e pelo Diploma de Gratidão da cidade de São Paulo. Meus cordiais cumprimentos ao homenageado e sua distinta família, aos quais expresso o meu pessoal apreço e o reconhecimento e agradecimento da Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigado.
Fará uso da palavra nesse momento o vereador Silvio Leite, proponente da honraria. Boa noite a todos e todas. Boa noite, nobre presidente, o vereador Rubinho Leite Nunes. Não é isso, Rubinho? Tá na família. Eu queria já, de imediato, vereador, agradecer a possibilidade que o senhor me concedeu de poder ter essa honra, de fazer a sua homenagem hoje, ser coautor do projeto do senhor, para um grande homem, né, na carreira política, na carreira eleitoral. Queria agradecer também a presença da nossa desembargadora, doutora Cláudia Fanucci, obrigado pela presença. Doutor Ricardo Vitaporto, é que nem o Milton falou, são anos, né? Eu venho com esse homem, já desde a época do MDB, né, nas trincheiras, e o Rubinho hoje me proporcionou um momento muito diferente, poder ter o senhor e o nosso nobre vereador, sempre presidente dessa casa, vereador Milton Leite, dos quais que eu devo o meu mandato, devo a minha história política e de toda a minha assessoria, meus amigos, que acreditaram em mim, né? Num projeto que hoje virou um vereador, para poder representá-los aqui. Então, doutor, realmente uma homenagem muito merecida. Doutor Hélio Rubens Batista Ribeiro Costa, conselheiro federal da UB. Doutor André Lemos Jorge, secretário municipal de Justiça. O nosso sempre vereador, né? Milton Leite, meu mentor, a nossa família toda, Alexandre Leite, nosso deputado federal, no qual cumprimento todos os deputados federais aqui presentes, o deputado estadual Milton Leite Filho, qual também cumprimento todos os deputados estaduais aqui presentes, mas vocês são a minha base, vocês são a minha vida, vocês são a minha família, são a minha história. Queria agradecer pela presença também a doutora Márcia Porto, que é a nossa cirurgiã dentista da saúde bucal, trabalha com famílias neurodivergentes, o vereador, meu parceiro Silvão, né, das grandes trincheiras aqui, família Leite também, né, Silvão? Muito aguerrido. A nossa vereadora Zoe Martinez, mas já estava aqui, já foi embora. O vereador Sansão Pereira, meu presidente da CPI de grandes devedores, que hoje não foi fácil também, né, Sansão? Pessoal do Banco do Brasil. Nosso procurador-geral da Casa, da Câmara Municipal de São Paulo, Dr. Paulo Bacarim, obrigado pela presença. O Carlos Prado, CDC Maria Felizarda, Grêmio Campo Grande, Alex Braz, chefe de gabinete da Câmara Municipal de São Paulo, e a toda a minha assessoria, minhas lideranças e a todas as pessoas aqui presentes. De forma... doutora, não poderia deixar de esquecer, está aqui, doutora Flávia, nossa subprefeita de Boimirim, e também a minha esposa, Tamires, que está me representando toda a nossa família aqui. Obrigado a vocês pela presença. De forma muito especial, cumprimento o nosso homenageado desta noite, Dr. Ricardo Vitaporto. Subir essa tribuna hoje não é apenas cumprir um protocolo institucional, é também uma satisfação pessoal, porque poucas vezes temos a oportunidade de homenagear alguém por quem nutrimos não apenas respeito profissional, mas admiração sincera pela forma como construiu sua trajetória e conduz sua vida pública. A maior honraria dessa casa carrega o nome do fundador da nossa cidade. Ela não existe para celebrar o comum. A trajetória, ela existe, Vitaporto, ela existe para eternizar o extraordinário, que é o seu caso. A trajetória do Dr. Ricardo Vitaporto traduz exatamente aquilo que São Paulo tem de melhor: trabalho, excelência, compromisso público e respeito às instituições. Como advogado, o Dr. Ricardo escolheu uma das mais nobres, desafiadoras missões do direito, que é o direito eleitoral. O que é o direito eleitoral, senão a arquitetura jurídica que sustenta a democracia? Muitos enxergam as eleições apenas no momento do voto, mas a democracia não nasce no dia da eleição. Ela é construída diariamente pelo respeito às regras, pela confiança nas instituições e pela certeza de que a vontade popular será livremente expressa e legitimamente respeitada. Porque é na urna que desaparecem as diferenças econômicas, sociais e de origem.
Diante da democracia, o trabalhador, o empresário, o estudante, o aposentado e o morador da periferia possuem a mesma voz e o mesmo poder de decidir os rumos da nação, seu voto. Por isso, aqueles que dedicam suas vidas ao aperfeiçoamento e à defesa das instituições eleitorais prestam um serviço que vai muito além da técnica jurídica. Prestam um serviço à própria democracia. Ao longo de anos de convivência com o Dr. Ricardo Vitaporto, aprendi a admirar não apenas o profissional respeitado que todos conhecem, mas também o ser humano que conduz seu trabalho com equilíbrio, firmeza e profundo senso de responsabilidade. Em tempos em que tantas vezes prevalecem os excessos, é raro encontrar pessoas capazes de unir conhecimento técnico, serenidade e compromisso institucional da forma como ele faz. Talvez seja justamente por isso que tenha conquistado algo que nenhuma da honraria é capaz de conceder: o respeito de seus pares e a confiança daqueles que caminham ao seu lado. A medalha Anchieta, Porto, é uma das maiores destinações da cidade de São Paulo, assim como o diploma de gratidão. E hoje, ela é entregue de forma justa a alguém que dedica sua vida ao fortalecimento das bases que sustentam nossa convivência democrática, porque governos passam, mandatos terminam, mas as instituições permanecem. E aqueles que dedicam a sua vida a fortalecê-las deixam um legado que atravessa gerações. Dr. Ricardo Porto, me sinto muito honrado hoje de poder estar aqui. Eu gostaria de uma salva de palmas calorosa para esse homem que tem feito muita diferença. E esta homenagem, Porto, simboliza o seu reconhecimento e a gratidão da cidade de São Paulo e de todos os nós aqui presentes, por sua contribuição ao direito, às instituições e à democracia brasileira. Seu nome e seu legado já estão inscritos não apenas nessa honraria, mas também no respeito, na admiração e na memória daqueles que testemunharam sua trajetória e seu compromisso com o fortalecimento da vida pública brasileira. Parabéns por essa justa homenagem e muito obrigado pela oportunidade. Nesse momento, anunciamos as palavras do presidente da sessão solene, vereador Rubinho Nunes. Muito boa noite a todos. Obrigado pela presença de cada um dos senhores. Agradeço a presença de todos aqui presentes. Quero especialmente agradecer a presença do Dr. Ricardo Vitaporto, em nome de qual cumprimento todos à mesa, doutora desembargadora, mas faço um agradecimento especial ao presidente Milton Leite, que está aqui conosco hoje. Como Silvinho antecedeu aqui, Rubinho Leite Nunes, eu digo que o Milton Leite é meu segundo pai, pessoa que me apadrinha na política e que me trouxe uma alegria especial nessa noite, porque traz uma lembrança muito boa de quando dividíamos a tribuna e a Câmara no último mandato, o que para mim foi muito satisfatório, muito proveitoso e hoje me traz uma alegria muito grande. Mas, a despeito do que está escrito aqui no meu roteiro, gostaria de falar sem protocolos diretamente ao Dr. Ricardo Vitaporto, porque eu acredito, doutor, que acho que o pior cliente a se defender é outro advogado, não é? Porque além do drama, além da preocupação, você ainda tem a chateação do sujeito que se diz entendido, fazendo questionamentos muitas vezes absurdos. Mas no doutor Ricardo eu encontro não apenas um profissional essencial ao cumprimento da justiça, uma pessoa que dedica a vida à advocacia com zelo, com apreço, com ímpar atenção, mas também um ser humano inigualável, uma pessoa atenciosa que extrapola a própria advocacia para atuar muitas vezes como psicólogo, como amigo, como conselheiro, e isso é fundamental. O doutor, além de advogado, naturalmente é especialista em direito eleitoral, profissional, cuja carreira se confunde na minha leitura com a própria democracia.
pois o profissional do direito eleitoral, e aí eu não digo apenas o advogado, os promotores, os juízes, os desembargadores, os ministros como um todos, são essenciais à democracia, pois prezam pelo período, eu diria que mais crítico e mais bélico de todo o ambiente eleitoral e político do país, fazendo cumprir as bases do direito, fazendo cumprir as bases que garantem à sociedade ver a sua vontade representada e expressa e principalmente norteiam o processo como um todo. E nesse sentido, como bem me antecedeu o presidente Milton Leite, o doutor não é apenas um advogado de combate, aguerrido que é, mas é um advogado zeloso no aspecto preventivo, no aspecto de conselhos, para evitar que erros aconteçam, mas principalmente para garantir que a essência de cada um seja cumprida. Se me permite aqui a conversa, doutor, hoje, um dia que na minha leitura, é o dia do doutor Ricardo Vitaporto nessa casa, uma justa e necessária homenagem. Pouco antes da homenagem estava no meu gabinete, trazendo conselhos para o período eleitoral do ano de 2026, o que demonstra na minha leitura, na minha humilde leitura, o tamanho do comprometimento, o tamanho do apreço que ele tem pelas pessoas, pelos amigos, por todos aqueles que de alguma maneira buscam nele conselhos, opiniões e a sua tão necessária e tão bem executada assessoria jurídica. Eu me sinto demasiadamente honrado por poder ter concedido essa homenagem ao doutor, até porque é a segunda honraria que eu concedo na Câmara em 6 anos de mandato. Não é um hábito que eu tenho no meu mandato, mas não podia me furtar de prestar essa justa e merecida homenagem, porque conheço o doutor não apenas como cliente das últimas eleições, mas eu lembro que na minha primeira aventura como candidato, nos idos de 2016, ainda no interior de São Paulo, em Vinhedo, ocasião que era pré-candidato à prefeitura daquela cidade, o presidente do MDB, Dr. João Marcos, partido ao qual eu era afiliado, foi bastante categórico para mim, iniciante na política, acho que eu tinha 27 anos à época, me disse: existe o melhor advogado que a gente pode contratar, que é o Dr. Ricardo Vitaporto, e ele vai vir aqui à sede do partido para fazer um pode e não pode para todos os candidatos. Foi a primeira oportunidade que eu tive o prazer e a honra de estar na presença do doutor, e quis a vida que nossos destinos se cruzassem outras tantas vezes, e uma grata felicidade, doutor. Eu tenho, não apenas eu percebi o tamanho e a grandeza dos seus serviços quando propus essa honraria na Câmara de São Paulo, porque foi um dos raros momentos ao longo dos meus mandatos que eu não apenas não vi votos contrários de nenhum vereador. Foi unanimidade aos 55 pares que estavam presentes, mas as homenagens prestadas por todos após a aprovação, o que denotam o respeito e o carinho ao profissional Dr. Vitaporto, que transborda as barreiras ideológicas, as barreiras partidárias, as barreiras de advogado-cliente, e um respeito que é construído ao longo de uma carreira sólida de 25 anos como profissional. E muitos imaginam que o direito eleitoral é feito apenas de 2 em 2 anos, em anos de eleição, o que eu considero um ledo engano, porque ao longo do mandato, ao longo da construção, ao longo da pré-campanha, da campanha, de toda a preparação, o profissional do direito eleitoral é essencial para a construção do pleito, que, por uma feliz coincidência, se avizinha, inclusive, nesse ano, mas também para o bom trâmite do judiciário, especialmente no direito eleitoral, que é extremamente célere, peculiar, com um rigor único e necessário, como disse já no preâmbulo, para o bom andamento da democracia. E, especialmente nesse cenário, me sinto honrado pela presença da doutora nesse momento, o que demonstra, inclusive, o tamanho do respeito à Câmara de São Paulo, a proximidade institucional e zelosa entre o tribunal, a Câmara, ao doutor, e agradeço especialmente a presença e também estendo os meus cumprimentos ao doutor Encimas, que, pelos seus elevados compromissos, não pôde estar presente. Mas, para não me alongar demais, doutor, a homenagem é justa,
é merecida, é necessária pelos préstimos. Eu agradeço a cada um dos senhores que estão aqui presentes para elevar essa honraria entregue pela Câmara e principalmente para honrar a presença do Dr. Ricardo nessa noite. Muito, muito obrigado a todos e tenham todos uma ótima noite. Obrigado. Bem, após os pronunciamentos das autoridades que compõem a mesa solene, teremos agora o ato de entrega da honraria. Na realidade, serão em alguns momentos, né, alguns atos. E o primeiro ato, convidamos nesse momento o presidente e proponente, vereador Rubinho Nunes, acompanhado do vereador Silvinho Leite, proponente da honraria, e o homenageado desta noite, doutor Ricardo Vita Porto, para que se posicione abaixo e ao centro do plenário. Senhoras e senhores, nesse momento, o vereador Rubinho Nunes, vereador Silvinho Leite, faz a entrega da medalha Anchieta e do diploma de gratidão da cidade de São Paulo ao doutor Ricardo Vita Porto. Na sequência, convidamos agora as demais autoridades que compõem a mesa solene, também para que se juntem ao nosso homenageado e também aos vereadores. Nosso sempre presidente Milton Leite, a doutora Cláudia, por favor, também se posicionarem abaixo, ao centro. Como? Teremos agora um momento muito especial, que é uma homenagem à família do nosso homenageado. Convidamos a esposa, a senhora Vera Porto, e também a mãe, a senhora Paula Braga Porto. Por favor, nesse momento serão homenageadas com flores. Primeiro, homenagem com flores, vereador Rubinho Nunes, homenageando a esposa, a senhora Vera Porto, e a mãe, a senhora Paula Braga Porto. Ah, tá. Tá. Puseram errado aqui, ó. Puseram o número errado. Convidamos também os filhos, né, os filhos do homenageado e também os familiares, por favor, para o registro oficial nesse momento. E nesse momento também o vereador Silvinho Leite homenageando a esposa do nosso homenageado também com flores. Aí está a comandante da GCM aqui da Câmara, a senhora Daniela Melo, também fazendo aqui a entrega ao vereador das flores.
Bem, agradecemos a todos, solicitamos que retornem aos seus lugares para a sequência da sessão solene, também da cerimônia. Senhoras e senhores, anunciamos nesse momento a palavra do nosso homenageado, Dr. Ricardo Vita Porto. Alô, alô, alô. Meus amigos, depois de tantos elogios, eu vou chegar em casa hoje e minha mulher vai achar que veio numa sessão solene errada, né? Bom, recebo, não sem um certo constrangimento, a medalha Anchieta. Sem nenhuma falsa modéstia, não me considero merecedor de nenhuma honraria e muito menos homenagem. Mas não seria nada educado de minha parte recusar essa indicação encabeçada pelo vereador Rubinho Nunes. Mas o motivo principal que me inclinou em realizar essa sessão solene não foi um ato de vaidade, mas o fato que eu acabo de completar, no último dia 3 de abril, 25 anos de advocacia. Então, eu achei que essa seria uma ótima oportunidade de reunir os amigos para celebrar essa data. Eu tenho sido impactado no feed do Instagram com vídeos do jornalista Pedro Andrade, que tem feito excelentes crônicas sobre o mundo atual, moderno, e a forma como ele vem impactando jovens de por volta de 50 anos como eu. Essa semana, ele terminou uma das suas postagens perguntando se você sabe quem você é além do que você faz. E a resposta minha é negativa. Apesar de ter cursado 5 anos de direito sem o menor interesse, o que me define é ser advogado. É isso que eu sou. Não imaginaria e nem me interessaria ter uma outra profissão, uma outra existência. E o direito é uma das poucas profissões que nos permite aliar o exercício profissional com outras áreas de interesse. Se a pessoa gosta, por exemplo, de música, pode ser advogado na área de direito eleitoral. Se gosta de política, como eu, pode ser advogado eleitoralista. E hoje está na moda se discutir política. E é ótimo que assim seja, evidentemente com tolerância, sem extremismos. Mas eu acho que nos anos 80, que eu lembro, eu era a única criança que preferia, ao invés de fazer álbum de figurinha da Copa, ver o horário eleitoral gratuito. Desde a histórica eleição de 1989, quem não se lembra do Juntos Chegaremos Lá. Antes mesmo de me formar em 2000, eu abandonei o escritório do Carlos Miguel Aidar, que tinha acabado de ser eleito presidente da OAB, para ser estagiário na campanha do Romeu Tuma, à Prefeitura de São Paulo. Foi uma eleição disputadíssima. Tirando essa última da cadeirada, talvez aquela foi uma das mais conturbadas. Olha os candidatos: Marta Suplicy, que era representada pelo Dr. Hélio Silveira, que acabou vencendo aquela eleição, Maluf pelo Silvio Salata, o Alckmin pelo Penteado, tinha Erudina, tinha o Enéas e até o Collor, que acabou tendo o seu registro indeferido. Imaginem, senhores, que escola foi tudo aquilo. Dali, eu passei imediatamente a advogar para o diretório estadual do Partido Liberal, e estou lá hoje, até hoje, já há 25 anos, já é bodas de prata. Com o Orestes Quércia, ainda vivo, eu acabei indo advogar
para o MDB e depois retornei com o atual presidente Baleia Rossi, somando os 2 períodos, já se vão 17 anos. Em 2021, veio o Partido Verde e no mesmo ano que eu assumi o jurídico do Democratas aqui em São Paulo, com Milton, que foi nada menos do que 6 vezes presidente desta Casa Legislativa, sendo um baita reconhecimento para mim poder advogar para ele e para a família Leite. Não sei se eu já te contei isso, Milton, mas o primeiro recurso eleitoral que eu fiz na minha vida foi seu. Propaganda irregular em muro. Nós ganhamos, lá do TSE. Ao longo desse tempo vieram campanhas de vereadores, aqui da Câmara Municipal de São Paulo, deputados, senadores, governador e até a candidata a presidente da República. São 25 anos inteiramente dedicado ao direito eleitoral. E que sorte, para não dizer privilégio, de poder atuar perante a Justiça Eleitoral. Isso já é até um chavão, um lugar comum, mas verdadeiramente é a justiça que deu certo. Em poucos meses, o processo tramita em 3 instâncias e se tem uma resposta definitiva sobre aquele litígio, aquela contenda envolvendo partidos e candidatos. Eu poderia aqui, desembargadora Cláudia Fanucchi, ficar horas discorrendo sobre os predicados da Justiça Eleitoral, mas o principal delas é a forma como nós, advogados, somos ouvidos e respeitados, especialmente no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. É uma honra ter a presença de Vossa Excelência aqui, representando nosso presidente, senhora que vai exercer um papel importantíssimo nas eleições desse ano, como a juíza responsável pela propaganda eleitoral, e daqui 3 anos vai ser a primeira mulher a assumir o nosso tribunal. Muito feliz com a sua presença, desembargadora. Apesar de estarmos assistindo o crescimento da chamada advocacia lobística e perniciosa, o que espero seja refreado com os atuais movimentos que demandam ética dos que atuam no Poder Judiciário, nosso escritório cresceu e hoje é respeitado na comunidade jurídica, sem a promessa de qualquer acesso ou influência, mas através de trabalho árduo e contínuo na defesa daqueles que nos constituem. Isso só foi possível por conta da grande parceria que eu tenho com meu sócio, Guilherme Santinho. Sem ele, eu brinco que eu perderia todos os processos, todos os casos. Eu convidei o Guilherme para trabalhar comigo diversas vezes, até que ele cansou e aceitou. E hoje a sua família também é a minha família. Esse prêmio, esse reconhecimento é também seu, Guilherme. Você só não está aqui porque é mais tímido do que eu e menos exibido, mas obrigado por tudo. E o que nos motiva, eu, Guilherme, é a defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito. No dia que não tiver mais eleição, eu costumo brincar, eu estou desempregado, não sei fazer outra coisa. O que buscamos é a manutenção dos mandatos eletivos. Não se moraliza a política caçando candidatos. É verdade que a urna não absolve, mas a intervenção deve ser mínima, buscando sempre a preservação da vontade do eleitor. Lembro um caso emblemático envolvendo essa Câmara Municipal. Um juiz eleitoral, em 2009, decidiu cassar numa canetada só o mandato de 13 vereadores por conta de uma suposta doação eleitoral acima do limite. Eu tive o privilégio de poder advogar para 6 desses vereadores e nós conseguimos reverter no tribunal todas essas decisões. Depois de um cirurgião ou de um anestesista, a quem a gente entrega a própria vida, acredito que um dos maiores atos de confiança é otorgar procuração a algum advogado para defender os seus direitos. Não posso deixar de falar aqui da OAB, representada pelo meu irmão, Hélio Rubens,
que, por convite do nosso presidente Leonardo Sica, estou no 2º mandato como membro do Conselho Seccional, como presidente da Comissão de Direito Eleitoral e presidente de uma das câmaras recursais que julga processos ético-disciplinares. É uma alegria fazer parte da Ordem, é a minha casa, é a forma que encontrei de minimamente retribuir um pouquinho do que tanto a advocacia me dá. E a advocacia eleitoral também tem outra especial peculiaridade, que é transformar concorrentes em amigos. A turma dos advogados eleitoralistas não só se respeita, como se ajuda. Briga no processo e, acabando as sustentações orais, sai todo mundo para jantar e é um grande prazer fazer parte dessa comunidade. E é também um motivo de felicidade por poder comemorar esses 25 anos ao lado da minha família. Meu pai e minha mãe, que estão aqui presentes, sem eles eu não estaria aqui, minhas irmãs Patrícia e Fernando, meu cunhado Alexandre, meu sobrinho Arthur, e meus compadres e comadres, que também são famílias de coração, o Neto, a Dani, a Clariana e o Valério. E, para aproveitar, todo mundo sabe que eu sou muito econômico, mãe, essas flores que você recebeu fica pelos Dias das Mães, atrasado, e Paula já se sinta presenteada pelo Dia dos Namorados, que vai ser amanhã. Eu vou pedir aqui para a Luísa e para o Roberto só um pouquinho mais de calma, já estou acabando, tenho certeza que vou ouvir reclamação depois em casa, dizendo que esse discurso demorou bastante. Eu descobri que, sendo pai, os filhos conseguem ser implacáveis nas críticas. Mas, apesar disso, não posso deixar de dizer que admiro muito vocês, pelas pessoas que vocês estão se tornando. Juntos nós vamos curtir muito todas as fases, mesmo sendo esse ano um ano par, um ano de eleição. Além dos 25 anos de advocacia, o final de 2026 também vai marcar 30 anos que eu conheço a Paula, que nós nos conhecemos, nos casamos no 3º namoro e foi a melhor coisa que eu poderia ter feito na minha vida. Parafraseando Jason Mraz, "Lucky I'm in love with my best friend." Quem me conhece sabe a história, conhece a nossa história, sabe que a cerimônia do nosso casamento foi um pouquinho conturbada e até hoje eu tenho frequentes pesadelos e acabo acordando à noite pensando que você teria desistido de casar comigo. Ainda bem que quando eu acordo, você está lá ao meu lado na cama, deitada. Obrigado, Paula. Amo-te deveras. Calma aí que eu confundi aqui. Bom. Um minutinho aqui. Bom. Meu agradecimento aqui final vai ao proponente da outorga dessa comenda, o vereador Rubinho Nunes, que apesar de, como disse, não merecida, me permitiu estar aqui com tantas pessoas queridas. Não vou esquecer nunca desse momento, Rubinho, que você me proporcionou. Obrigado, você que é meu colega de profissão, um grande advogado, por principalmente confiar no meu trabalho, assim como todos vereadores, deputados que estão aqui presentes, Rafael Saraiva, Alexandre Leite, Milton Leite Filhos, vereadores Silvão. Muito obrigado por todos, por essa confiança. Rubinho, eu não posso aqui deixar de te desejar boa sorte em outubro agora, só não posso dizer boa sorte no quê,
aqui dentro desse plenário, né? Senão nós dois corremos o risco de ser processados por conduta vedada ao agente público. Nós temos uma juíza eleitoral na mesa, mas desejo aí pleno êxito nas suas próximas missões. Minha manifestação também de agradecimento ao vereador Silvinho Leite, que sempre é extremamente gentil e carinhoso, afetuoso comigo. Obrigado, Silvinho. Ao vice-presidente da casa, João Jorge, por terem encampado a autoria desse decreto legislativo. Terminando, eu queria contar para vocês que 2 semanas atrás eu inventei escalar um vulcão ativo na Guatemala. Foi um grande sacrifício, inclusive físico, né? Depois de muitas horas de subida, carregando mais de 20 quilos de equipamento, quando finalmente eu cheguei, imediatamente baixou uma névoa e não dava para ver absolutamente nada, 1 palmo na frente do nariz. E eu achei que todo aquele esforço tinha sido em vão, tinha sido perdido. Meia-noite, eu e a Paula, a gente acorda com um grande estrondo, o chão tremendo. Era o vulcão em erupção, Paulo Freire. Também, obrigado pela presença, deputado. E o céu estava completamente estrelado, uma das imagens mais impressionantes que eu já vi. E assim tem sido minha vida, repleta de realizações. Poucas nuvens ao longo do caminho. E eu agradeço a Deus por isso, porque tudo vem da sua vontade. Tenho muito orgulho de ser paulista e paulistano. Sou nascido aqui em Piratininga, fundada por Anchieta, patrono dessa medalha, que quando refém dos índios tamoios, escreveu nas areias da praia de Peroígue, hoje Ubatuba, o poema Virgem Maria, com mais de 500 versos que eram apagados pelas ondas do mar, mas foram por eles memorizados. Uma das frases mais conhecidas do padre Anchieta é: suportamos tudo isso por amor aos eleitos. Eu acho que ele pode ter se inspirado num advogado eleitoralista. Enfim, meus amigos, pedindo desculpas por tê-los tirado de casa nessa noite fria, gostaria de dizer que a presença de vocês aqui significa muito para mim. Um beijo e um abraço em cada um e bom ano eleitoral.